Bom dia, Marajás! Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir essa aula no gravado. Seja muito bem-vindo. Aqui é a Mentoria de Mentalidade 449. Eu sou o professor Denis e você deve estar assistindo esse vídeo porque alguém passou para você ou porque você já acompanha aqui o canal, certo? Vamos lá. E para vocês, alunos mentorados, muita tarefa para fazer. E é isso que a gente tem que se propor. Além da aula, a gente conseguir, durante a semana, fazer as tarefas, que são exatamente essas tarefas que vão fazer com que a gente consiga manter essa mentalidade. Temos que fazer isso. Essas últimas semanas têm sido bem intensas, no sentido, uma conexão com Deus, uma sensibilidade, melhor dizendo, do que Deus tem falado e eu tenho conseguido ouvir. Porque muitas vezes a gente não consegue ouvir. Não é que Deus não está falando. A maioria das vezes é que a gente não está atento aos sinais, à voz, às situações, às pessoas que Deus coloca na nossa vida. Mas quando a gente começa a manter uma rotina de devocional, então, jejum, oração e Bíblia, eu chamo de job, jejum, oração e Bíblia, aí sim a sensibilidade fica maior. Então é importante você abrir um espaço na sua agenda para você conseguir fazer isso. Ter seus 20 minutos ali de oração, leitura, reflexão e ouvir o que Deus quer que a gente faça. Por esse motivo, eu associo que as últimas semanas têm sido de grande orientação que eu consegui ouvir. Recentemente, a gente ia para um treino especial em outra pista, numa cidade com os atletas, e aí eu sempre dou uma palavra, né, igual aqui, durante a semana com eles, mas quando é um evento especial, eu sabia que ia ter um momento ali de roda de conversa, onde eu poderia estar falando com eles. E aí eu fui dormir pensando, não sei ainda o que eu vou falar amanhã. E falei para Deus, não sei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Como diz um atleta meu, você escuta o que você fala? Então você pede as coisas para Deus, mas Ele te entrega da maneira que tem que ser entregue. E aí eu fui dormir, meia-noite e 47 eu acordei. E ao acordar, a primeira coisa que eu vi no relógio, estava morrendo de sede, a primeira coisa que eu vi no relógio era, caramba, não é 49, é 47, ainda brinquei com Deus, né? Você está querendo falar comigo esse horário? Mas não é meu horário é 49. E aí, na hora, eu senti, você tem 47 anos. Até quando esses atletas vão esperar para ter a palavra verdadeira, a glória? Quanto tempo você esperou para receber essa palavra, essa glória verdadeira? E aí tudo fez sentido. Eu percebi que eu tinha que falar sobre a glória eterna para os atletas. Bom dia, Márcia. Que bom que você veio. Estou falando aqui um pouquinho da sensibilidade quando a gente está no devocional aí com as pessoas, aliás, com Deus, e a sensibilidade para entregar para as pessoas aquilo que a gente está vivendo. E a aula de hoje
ela diz muito sobre isso. A aula de hoje chama Tô de Boa, né? Na verdade, é Tô de Boas. Por quê? Eu estava pensando na aula, o que eu ia trazer, né? Esse ano, baseado nas nossas aulas, eu estou conseguindo escrever um livro, espero que saia em breve, porque além de escrever, você tem que editar, você tem que buscar. Mas aí eu estava falando com Deus o que ele queria que eu falasse nessa aula durante a semana. E aí, já tem um tempo que eu li o livro de Ruth aqui em casa, com a Michelle, com a Henri, acho que tinha umas 2 ou 3 semanas, e Boaz veio muito forte. E eu falei, eu vou pesquisar aqui no Spotify alguma coisa sobre Ruth e Boaz. E aí uma música sensacional tocou meu coração e trouxe o motivo pelo qual eu estava sendo incomodado 3 semanas seguidas sobre Boaz, um cara que fez toda a diferença, Ruth, que fez toda a diferença nas pequenas decisões deles. Eles mudaram gerações. E aí eu trago a responsabilidade que a gente tem sobre as nossas pequenas atitudes. Então, vou ler aqui o versículo-chave. Bom dia, Adriano. Seja muito bem-vindo. Que bom que você veio. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Isso é praticamente o melhor contexto da história de Ruth com Boaz. Eles tiveram um filho, esse filho chamado Obed, pai de Jessé, Jessé, pai de Davi, e através de Davi veio Jesus. Então, uma pequena atitude lá atrás, de Ruth, principalmente, e essa geração que faz essa transformação para salvar o mundo. Então, às vezes, a gente acha que a gente é pequeno e tá de boa, não preciso resolver isso aqui. Tô de boa, mas a gente tem que ficar de boas. E eu vou falar por quê. A história diz que Ruth tinha uma sogra chamada Noemi, né? E elas já estavam em Belém com seus maridos. E aí elas estavam passando fome. E aí elas decidiram ir para Moabe. Só que lá em Moabe, os maridos morrem. E Noemi, a sogra, decide voltar para Belém. E Ruth diz que voltaria com ela. Então, essa decisão de fidelidade a Noemi foi uma pequena decisão que mudou gerações. Chegada em Belém, Noemi começa a buscar trabalho e encontra. E no campo, Boaz, um homem muito bom, de bom caráter, ele tinha um campo de colheita, de plantação, e Ruth também começa a trabalhar ali, um trabalho humilde, tranquilo. E aos poucos Boaz vai conhecendo quem são aquelas pessoas, Noemi e Ruth, e ele decide tomar ali uma decisão de se aproximar. Então, você vê uma
providência divina, e às vezes a gente fala que é cristocidência, e eu acredito muito nisso, de que Deus já tinha um plano muito maior, um propósito muito maior na vida ali de Ruth. Poxa, como deve ser duro você perder o seu marido, né? Seu parceiro, sua parceira. Como deve ser. Mas olha como Deus trabalha. E a gente percebe o quanto a gente é estrangeiro nessa terra. E Ruth, quando ela vai para Belém, ela é também uma estrangeira. E é muito sobre isso. O tempo que a gente está aqui na Terra, ele é limitado. O tempo na eternidade, ele é ilimitado. Então, é muito importante a gente perceber o mais rápido possível qual é o propósito, qual é o motivo, por que eu estou passando por determinada situação chata, determinada situação desagradável, que me causa dor, que me causa angústia. E confiar, porque todo o tempo que você anda com ele, e aí a importância do devocional, de você tirar ali seus 20 minutos todos os dias para orar, ler e refletir o que Deus está te direcionando. E Boaz decide ali, então, casar com Ruth. E eu sempre digo que quem escolhe o homem, no casamento, quem faz a escolha é a mulher, né? Então, a mulher que escolhe o homem, não o homem que escolhe ela. Ele se aproximou, mas a decisão, com certeza, foi dela. E nessa decisão, nasce um filho, chamado Obed. Obed, lá na frente, é o pai de Jessé. Jessé, lá na frente, é o pai de Davi. E Davi, através de Davi, que muitos conheceram Jesus. Então, veja, eu estou na rua, passeando com as cachorras, e antes eu pergunto para Deus o que, que Ele quer que eu fale, por que, que Ele está falando tanto de Boaz, eu vou pesquisar sobre Boaz, eu acho uma música, Ruth e Boaz, que eu vou mandar para vocês nas tarefas de hoje. E a música, ouça hoje. Eu fiquei ouvindo 1 hora a música. E na hora que ela fala, e nasceu Obed, Obed, pai de Jessé, Jessé, pai de Davi, através de Davi veio Jesus. Eu fiz assim, mentira, mentira, agora entendi. Por que que Deus estava me incomodando tanto tempo para falar, estudar sobre Boaz? Porque quando a gente lê o livro de Ruth, passou batido. E quando a gente está lendo a Bíblia, na verdade a Bíblia tem que ler a gente. Então, como que ela lê a gente? Ela fica te incomodando. Vai naquele versículo, lê isso aqui de novo. E como passou e eu não vi na hora, o Espírito Santo ficou ali, falando, Denis, presta atenção, Boaz, Boaz, Boaz. E eu chorei na rua, porque eu falei, meu Deus, como Deus está cuidando de mim, como Deus está me direcionando. E Boaz ali, ele assume um papel de resgatador. Ele resgata, ele tira traumas, ele se aproxima daquelas mulheres e casa com Ruth. Boaz, ele tomou uma atitude
que definiu também gerações. E a pergunta é: e a gente? Nas pequenas atitudes, nas pequenas decisões, a gente fala, isso aí, tô de boa. Ou a gente fala, a partir de hoje, tô de boas. E esse trocadilho que Deus trouxe para mim, eu tenho certeza, ele deve estar diariamente nas nossas vidas, nas pequenas decisões. E aí, essa semana, eu quero que você comece a refletir nas pequenas atitudes que você tem, de acordar, de ir realizar uma tarefa na sua casa. E se tudo tem, de fato, um motivo, se tudo tem, de fato, uma razão específica, que você sabe que lá na frente vai ser necessário. Então, por exemplo, quando a gente limpa e organiza a casa e a gente mostra e até coloca o nosso filho para participar disso, é uma semente que lá na frente ele vai cultivar sobre essa questão de limpeza, organização, higiene. O horário que você acorda, qual é o motivo? Você acorda porque você tem que trabalhar? Você acorda porque você tem que realizar uma outra tarefa? Por que você acorda? Você acorda para cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua alma, do seu espírito? Há algum tempo, mais de 3 anos, esse é o 4º ano, eu tomei uma decisão, que era acordar muito cedo. No começo, era acordar 3h30. Eu podia ficar de boa, dormindo para acordar 5, 5h30, até às 6, como eu fazia antes. Mas eu decidi, eu tomei uma decisão de acordar 3h30. Depois de um tempo, eu passei a acordar às 4, porque eu vi que era o tempo que eu precisava, tanto para descansar o meu corpo, recarregar o meu corpo, quanto para fazer o meu devocional no período da manhã. Não é uma regra, não é um padrão. Eu não acho que todo mundo tem que seguir o que eu faço. Eu acho que cada um tem que conversar com Deus e ver qual é o momento que você vai tomar essa pequena decisão de se conectar todos os dias com Ele. Essa é a grande diferença. Eu estou falando de 20 minutos num dia que tem 24 horas. Eu estou falando só de 20 minutos. E Deus deixou bem claro para mim que tem que ser esse horário. Que é um horário que a casa está calma, não existe tantas tarefas para eu fazer ainda, que eu vou conseguir refletir e sentir o que Ele quer que eu faça no dia de hoje. Mas cada um tem que tomar essa pequena decisão. Fazer isso não me torna melhor do que ninguém. Fazer isso faz com que eu consiga viver o processo de uma maneira mais clara. Que eu consiga clarificar os meus propósitos. Pequenas atitudes, pequenas decisões. Isso vai impactar a sua vida e a vida de gerações.
Nós estamos falando de 20 minutos diários. E esse é o grande desafio que a gente tem que introduzir na nossa vida, não é nem na nossa semana, é na nossa vida. E, assim, é muito triste quando a gente percebe que não teve tempo ou esqueci. Porque daí a gente esquece o que nós estamos fazendo aqui, o real motivo de estarmos aqui. E isso é preocupante. A gente esquece que nós somos estrangeiros nessa terra, nós não somos daqui, a nossa origem é outra. Pequenas atitudes. A gente vê ali na vida de Ruth e Boaz uma fidelidade em tempos difíceis. Ela num luto, viveu o luto. E ele teve empatia, se aproximou. Teve posicionamento, teve caráter. E o caráter atrai as coisas boas quando ele é bom. Pequenas decisões mudam gerações. Anota aí. Vamos para o nosso acróstico de hoje. Vai escrever Boaz na vertical aí no seu caderno. B. O B é a palavra bom. E olha que diferença que é estar de boa e estar de boaz. O que significa bom? Bom talvez traga uma sensação de uma coisa bacana, de uma coisa legal, de uma coisa que a gente acredita, de uma coisa que traz uma satisfação, um prazer, um sentimento bom. Agora, eu já fiz essa pergunta várias vezes para os atletas e acredito que aqui também. Qual é o contrário de bom? A gente aprendeu que o contrário de bom é ruim. O contrário de bem é mal. Mas numa mentalidade aonde a gente quer crescer, a gente quer produzir, a gente quer prosperar, o contrário de bom é ótimo. E daí bom fica um nível baixo, que você sabe que pode ser melhor ainda. Então, o contrário de bom é ótimo. Boaz, ele não foi só bom, ele foi ótimo. Ele não ficou de boa, ele ficou de Boaz. Porque ele manteve o bom caráter dele para ter essa decisão que ele teve. E a pergunta é: você tá de boa? Nem então significa que eu não posso ficar nenhum momento de boa. Ficar de boa a partir de agora é ficar de bobeira. Mas eu não posso descansar, relaxar? Deve. Você deve desfrutar o tempo todo, mas com motivo. Porque quando um jovem, um adolescente fala que ele vai ficar de boa, significa que ele não vai fazer nada. E se não tiver algum compromisso, ele continua fazendo nada. E se ele não tiver escola, se ele não tiver um trabalho, se ele não tiver um treino, ele continua fazendo nada. E a pergunta é: você
gostaria de ficar fazendo nada para o resto da vida de boa? Alguns momentos nós vamos relaxar, nós vamos recarregar, nós vamos descansar, nós vamos desfrutar e tudo bem. Agora, ter a mentalidade de que eu estou fazendo isso para ficar de boa, ou não vejo a hora de ficar de boa, não é bom, é mal, de bem. Percebe que Boaz poderia ter ficado de boa, não se aproximado de Ruth, mas um caráter bom, princípios bons, valores bons, não são desperdiçados. Então, o principal que a gente deve investir na vida dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, são princípios. E princípios estão nas pequenas decisões. Na decisão de não sair por aí falando palavrão como se fosse normal. Porque falar palavrão é uma oração para o inimigo. Ele adora que você fique naquela frequência, que você fique naquela energia. Mas uma pequena atitude muda tudo. O horário que você vai acordar, que você decidiu. O horário que você decidiu para acordar. Qual o motivo que você está acordando? Qual o motivo que você está indo descansar? Não fique de boa. Fique de boas. O seu descanso deve estar atrelado à sua responsabilidade de cuidar do seu corpo. Da mesma maneira que ele está atrelado na responsabilidade que você tem de se alimentar o seu corpo bem, de treinar o seu corpo bem. E aí, mas então eu preciso ir todo dia para a academia, eu preciso comer todo dia. Sim, seu hábito deve ser esse. Em alguns momentos específicos, você vai sair do seu estilo de vida, de uma alimentação regrada, mas porque tinha um motivo. Era um dia para descansar, realmente. Era um dia para relaxar e sociabilizar, mas sempre sem exageros, com muita responsabilidade naquilo que a gente está fazendo. Então, a vida não é só uma questão de equilíbrio nessas pequenas decisões. É uma questão de equalização. Então, eu vou mexendo ali nos botõezinhos para deixar mais agudo, mais grave, mais doce, mais salgado, mais azedo, mais amargo. E precisa. E Deus trabalha dessa maneira. Ele vai em um ponto específico e você precisa ser pressionado para dar lucro. Lembra que pressão é lucro? Então, quando você coloca a semente, põe terra em cima, você põe pressão na semente até ela explodir. Você já parou para pensar que se você colocar uma semente no chão e não tiver terra em cima, não vai vingar? Às vezes vinga porque ela conseguiu entrar na terra. E aí tinha pressão em cima dela. A gente precisa de pressão para explodir.
Só que às vezes a gente só quer ficar de boa. Então, o problema, a pressão, a perseguição, essa tribulação que a gente passa é para pressionar o crescimento. Fala, caramba, isso está empurrando. Caramba, isso eu preciso resolver. Mas, poxa, não resolve nunca. O que eu tenho que aprender? Com quem que eu tenho que me conectar? Hoje poderia ter ficado lá. Ela saiu, vai para Belém, junto com Noemi, conhece novas pessoas, novas ideias, novas atitudes, novos resultados. Porque ela tomou uma decisão de ser fiel àquela pessoa que estava com ela e ir juntos. Depois de Boas, pode escrever aí, ordem. Eu quero que você escreva assim: onde há ordem, há crescimento. Eu sempre vou dar o exemplo do nosso projeto de atletismo, porque foi algo que cresceu muito ao longo do tempo. Ontem batemos mais um recorde da cidade, no salto em distância. Mas veja a importância das pequenas atitudes, a gente ter ordem, a gente ter disciplina, a gente ter uma estrutura. Então, no começo, era tudo muito jogado. Vamos fazer o que dá para fazer, né? E tudo bem. Ainda estava sentindo o ambiente, sentindo as pessoas, o que a gente ia fazer, para onde a gente ia ir. Porque se não sabe nem para onde vai, qualquer caminho serve. E isso foi tudo sendo estruturado. Não, agora a gente tem uma competição-alvo, que são os jogos regionais. Então, nós vamos trabalhar focado nisso, vamos montar uma equipe focada para isso. Só que o tempo vai passando e quando você vê, você ganhou 6 vezes os regionais. E você vê que existem outras demandas ali para você estruturar, para você organizar. E aí você começa. E aí você percebe que você não vai fazer tudo sozinho. Você precisa de gente. E gente com princípios para andar com você. E gente de bom caráter para andar com você. Você começa a fazer alianças. Algumas alianças vão ser quebradas porque passaram um processo ali de fogo que não resistiu, que não era bom para você. Talvez você não fosse bom para a pessoa. E quebrou. Mas as alianças que vão se fortalecendo, as alianças que vão crescendo junto, vão dando essa ordem, vão dando essa organização, essa disciplina. E aí a gente tem um padrão, né? A gente viu o time que a gente montou lá no box de CrossFit também. A organização que a gente faz tem um padrão, começo, meio e fim. E aí a coisa fica tão boa que a gente não perde mais tempo. E você percebe que aonde há desorganização, há atraso. Presta atenção nisso. Aonde há desorganização, há atraso. Então, se eu não chego aonde eu quero chegar, no tempo que eu quero chegar, é porque em algum momento bagunçou.
desorganizou. E às vezes eu sou o chato, que quer as coisas certinhas. Todo mundo tem que estar uniformizado. Que se um vem sem uniforme, e aí se pergunta, por que você veio sem uniforme? Ah, estava lavando, mas quantas camisas você tem? Ah, eu tenho 2. Não, então você tem que ter 5, você vem 5 dias. E aí você organiza isso. Aí ele vem sem camisa de novo. E aí você questiona de novo. E aí foi um fato isolado. Ok. Mas se eu não fico buscando essa organização, eu vou gerar atrasos. Eu vou gerar bagunça. E atraso significa demorar para chegar no resultado. Em pequenas decisões. Meninas, a minha vida tem que ser cronometrada, eu tenho que ser metódico. Tem pessoas que têm esse perfil, já têm esse perfil de ser metódico. E pode ver que elas erram muito menos. Mas talvez você não tenha esse perfil. Eu não tenho o perfil de ser extremamente metódico, mas de ser organizado, você tem que ser. Não tem que ser, você pode não ter que ser, porque tem gente que tem esse perfil extremamente literal, mas você tem que ser organizado, sabe? A gente sai muito para a competição e a gente sempre manda o checklist lá para os atletas. Uniforme, roupa extra, lanchinho, documento, sapatilha, pregos. Tá levando uma roupa de frio, hoje pode levar coberta, porque a viagem é longa, travesseiro. Se não, se a gente não ensinar organização, e vai chegar um ponto que eles vão ter que se organizar sozinhos e vão esquecer quantas vezes a gente também não se organizou da melhor maneira e atrasou o resultado. Toda vez que está demorando para dar o resultado, dá uma olhada se está organizado. Hoje, a minha preocupação de organização está até na foto que a gente tira para mandar para os pais dos atletas que foram. É por cor. Então, a gente tem 2 camisas, a azul e a cinza. Então, os atletas ficam juntos, os que estão de azul, e juntos, os que estão de cinza, na foto. Para a foto não ficar bagunçada nas cores. Esse hábito de buscar organizar tudo sem estressar ninguém. Porque a sua organização não pode bagunçar a cabeça do outro. Tem que contribuir para o contexto e para ele. Porque às vezes, talvez ele seja tão desorganizado que ele surta com tanta organização ao mesmo tempo. Então você vai aos pouquinhos. É igual pré-adolescente. Ainda estamos colocando ordem, organização, né, Márcio? No Henri e no Isaac. Não é da noite para o dia. Todo dia tem que falar. E aí, não vai tomar banho hoje? E tem dia que surpreende. Vou tomar banho. Uau! Tá ouvindo Jesus. Mas é um ponto forte. É uma decisão pequena de organizar.
edificar de Boaz, não de Boa. Letra A, atitude. Escreve assim: atitude muda destino. Olha só, se pequenas decisões mudam gerações, uma pequena atitude muda um destino. Imagina que está indo viajar e decidiu virar para outra estrada. Foi uma pequena decisão. Seu destino vai alterar. Pequenas atitudes. Não ficar só observando. A gente precisa se posicionar. A gente precisa abrir um novo caminho em algumas situações que Deus já sabe o que vai acontecer, mas que a gente precisa confiar mais no que Ele está propondo para a gente fazer. Talvez a gente não tome pequenas atitudes porque a gente ainda desconfia se vai dar certo. Boaz poderia ignorar aquela situação, mas ele escolheu agir. Ele viu que tinham duas mulheres estrangeiras ali, extremamente dedicadas, de valores, que haviam perdido seus maridos. E ele poderia falar: não vou entrar nesse rolê, não. Essa mulherada aí já está muito machucada, vai dar muito trabalho. Deixa pra lá. Tô de boa. Mas você espera alguém mandar você fazer ou você toma uma iniciativa? O pré-adolescente ainda espera a gente mandar para tomar banho. E essa atitude que nós estamos falando aqui, que muda destino, é uma atitude relacionada à proatividade. Ontem na competição, no final, eu parabenizei os meus professores. Tamanha proatividade. Sabe? Esses professores estão comigo hoje, é muito bom. Às vezes eu me sinto de boa mesmo, mas eu entendo que eu tenho que estar no boaz da responsabilidade de tudo. Porque eu fazia 10 tarefas ao mesmo tempo. Hoje eu faço 2, 3, que eles estão fazendo também. Eles têm essa proatividade. No começo eu delegava, né? Diferente da gente mandar o filho tomar banho, com os nossos parceiros de trabalho, a gente delega. E delega para manter a ordem. Até que chega um ponto que você não delega, porque essa delegação virou uma proatividade. E a pergunta que eu me faço é: eu ainda sou proativo? E a pergunta que você deve se fazer é: qual foi a última situação que você foi proativo? Quinta-feira, a gente foi no hospital fazer exames. A Michelle foi no guichê e eu fiquei longe, estava bem cheio. Aí, para entregar lá a documentação.
Aí eu vi que ela saiu do guichê e estava ajudando uma mulher a sentar. E, de longe, eu já percebi que a mulher não estava bem, que ela ia desmaiar. Ah, dito e feito. Caiu de joelho, Michele tentando segurar, veio outra pessoa tentando segurar, a Michele só olhou para minha cara assim, e eu já estava indo lá. Atravessei o povão, ajudamos. Aí veio um outro rapaz, me ajudou a colocar ela sentada, bem pesada a mulher. Me ajudou a colocar a mulher sentada na cadeira. E eu tava, tipo assim, uns 10 metros ou mais de distância. E tinha muita gente do lado, assistindo a cena e não fazendo nada. Eu fico imaginando, e isso me dá até um sentimento de revolta. Poxa, a pessoa não caiu assim, puf, do nada, né? A pessoa tá caindo, tá passando mal. Já tem duas pessoas tentando segurar. E você tá ali, do lado, e fica só olhando a pessoa desabar, lenta, porque você não conhece ela. Atitude, nesse sentido de proatividade, sabe? Não espera o coordenador, o chefe, o gestor chegar lá para tirar um papel do chão ou pedir para você tirar o papel do chão. A gente precisa tomar pequenas atitudes proativas para as coisas andarem como elas têm que andar. Agora imagina se todo mundo é proativo, nós estamos num crescimento surreal. E é isso que eu vejo, graças a Deus, nas minhas equipes que eu trabalho hoje. E é isso que eu busco continuar sendo. Tá ruim para você, tá difícil para você, então vou eu testar e fazer isso aqui. Escreve assim: quem tem atitude não espera a oportunidade. Quem tem atitude não espera a oportunidade. E quem tem atitude cria oportunidade. Então, por que que você, eu, nós somos chamados aí para trabalhar num monte de lugar? Porque todo lugar que a gente vai, a gente é proativo. E as pessoas estão vendo, falam, meu, quando tiver uma situação parecida com essa, eu sei que esse cara vai dar conta. Eu sei que ele vai resolver, que ele é proativo. E não à toa por isso, nós estamos indo aí para o segundo ano, coordenando a Liga Nescau, um evento de nível nacional. Eles tinham um grande problema lá, que era a logística dessas 1.500 crianças, num dia, passando pelo atletismo. E eu, com a minha equipe, porque sozinho eu não faço, com a minha equipe de 50 pessoas, a gente deu conta. Mas era nítida a proatividade de fazer acontecer. Último. Nossa, eu achei que eu não ia falar nada hoje, falei demais. Z de zoeira. Pequenas atitudes. E aí eu puxo muito para nós,
homens, né, Adriano? Cuidado com as distrações e os ambientes que oportunizam a zoeira, a brincadeira excessiva, a falação. Pessoas ali podem ser ofendidas, ser machucadas, e é nessas pequenas atitudes de brincadeira, um apelido na escola, hoje a gente vê muito sobre isso, sobre bullying, né? Que parece que é de boa, mas precisamos aumentar o senso de responsabilidade. O quanto que nós estamos na brincadeira, na zoeira, exatamente, Adriano, ficar vigilantes o tempo todo, vigiar. Por quê? Falo por mim. A gente começa as piadinhas de quinta série, quando vê o outro falou, o outro falou, o outro falou, passou 20 minutos. Só nas piadinhas de quinta série. Posicionamento. O que nós estamos fazendo aqui? A Dani não pode mais brincar de nada. Pode, mas tem que saber a hora de parar. Existe tempo para tudo. Mas não é para toda hora você estar de boa. Você tem que toda hora estar de boas. Que é desfrutando, mas vigiando. A zoeira, ela tem que ser tratada assim. Eu posso brincar, mas eu não posso deixar de vigiar. E bom que vocês vieram. Se você puder, abra a sua câmera para a gente tirar uma foto. Show! Venham sempre, hein? Vocês são top. Adriano, hoje de boa? De boas. Sorrisão. 1, 2, 3 e... Aí. Deixa eu salvar isso aqui. Hum. Boa. Feche seus olhos, queixo para cima, respira fundo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra que você nos trouxe hoje, para que a gente consiga ser mais Ruth, ser mais Boaz nas nossas vidas. Que a gente tenha atitudes melhores, que a gente seja mais proativo, que a gente consiga, de fato, organizar uma rotina que não deixemos de enxergar o Senhor durante o nosso dia, que a gente consiga incluir todos os dias o nosso devocional, para que a gente possa, de maneira saudável, desfrutar de todos os momentos e crescer com o Senhor. É assim que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que bom que vocês vieram. Bora bater PB. Ótimo domingo. Beijo. Tchau.